Olá, graças a Deus chegamos ao final de mais uma semana, abençoados pelo estudo da Palavra de Deus e pela companhia uns dos outros. Eu sou Francisco Júnior, você está no canal Em Família. Em oração, vamos pedir que Deus abençoe o nosso estudo. Santo Deus, amado Pai, estamos gratos, Senhor, por essa semana abençoada de estudos da Tua Palavra. Nos orienta nesta recapitulação com a presença do Teu Santo Espírito. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje é sexta-feira, 14 de julho, dia da nossa recapitulação. Vamos ao resumo da semana. Bom, você que acompanhou o estudo durante a semana já sabe. A lição 3 abordou o tema O Poder do Jesus Exaltado. Ao estudar a carta de Paulo aos Efésios, o autor destaca diferentes manifestações desse poder. Ao concluirmos o estudo dessa semana, vamos ter a certeza de que com Cristo ao nosso lado seremos vitoriosos. Foi um prazer estudarmos a lição juntos. Não deixe de compartilhar a nossa classe, deixar seu comentário ou sugestão e nos vemos no próximo estudo. O poder do Jesus exaltado, no sábado nós temos o verso para memorizar, Efésios 1, 19 e 20. Por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo orou para que os efésios, sob a tentação de admirar os poderes e divindade de sua cultura, experimentasse por meio do Espírito Santo a imensidão do poder que Deus lhe conferia em Cristo. Esse poder é visto em 4 eventos da história da salvação e de mudança do cosmos. Qual é o primeiro poder? A ressurreição de Jesus. Pode ser visto no verso 20, 1:20. Segundo, a exaltação do trono de Deus, no verso 20 e verso 21. Terceiro, a colocação de todas as coisas em sujeição a Cristo. E por último, quarto, a dádiva de Cristo à igreja como seu cabeça. Então, domingo nós estudamos o tema oração e ações de graça. E nós respondemos a pergunta: compare os relatos de oração de Paulo em Efésios, que temas os textos têm em comum. E vimos que esses temas que Paulo tem em comum aí nas suas coisas são orações, são ações de graça que ele exorta através da palavra. Os relatos de oração de Paulo em Efésios sugerem que a ação de graça é a língua original da oração. Fantástico. Vou até ler de novo porque me tocou muito. A ação de graça é a língua original da oração. Precisamos ser gratos. Precisamos ser gratos por ter Deus como nosso Senhor, ter a sua palavra, por estar estudando a sua palavra, por todas as dádivas que Ele tem nos dado. Então, nós precisamos não só pedir, mas também agradecer. É importante isso. Quando ele fala de ação de graça, né, e de gratidão, é um processo, né? Porque você só vai ser agradecido se você reconhecer alguma coisa, né? Então nós estudamos essa semana a importância de reconhecer, a importância de estar com o coração aberto, de você entender o poder de Deus agindo na sua vida. Então, a partir do momento em que você tem essa realidade, vive essa realidade, você vai reconhecer e vai ser grato automaticamente, né? Porque quando você agradece alguma coisa, é porque você está reconhecendo um favor, está reconhecendo alguma coisa que aconteceu. Então, por isso que a oração, antes de você pedir, antes de você lamentar, ela deve ser uma ação de graça, né? Deve ser o reconhecimento de Deus na sua vida. É diferente, né? Você olhar querendo enxergar, né? Então você estar com o coração aberto para perceber as ações de Deus vai te dar muito mais motivos de gratidão, de ser grato. Bem legal, bem legal. Essa comunhão com Deus, como foi frisado, desperta em nós
visões que nós não teríamos afastados de Deus. E em vendo como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem cuidado da nossa família, os propósitos de Deus que Ele tem estabelecido para nós, nós vamos agradecer. É lógico que nós vamos pedir, mas nós vamos agradecer. É importante. E Paulo fazia isso não só por si, né? Aqui o Paulo diz assim, ó, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, quando nós também nos afastamos de nós mesmos um pouquinho para nos preocupar com o outro, Deus vai nos mostrando, vai nos ensinando, vai nos fazendo termos novos olhares, e aí nós vamos dando ações de graça, vamos agradecendo a Deus, vamos orando por essas pessoas. Na nossa recapitulação, então, nós chegamos na segunda-feira, experimentando o discernimento pelo Espírito. Lembrando que é o Espírito Santo que nos guia, nos convence, nos converte. Então, o pedido na oração de Paulo era: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1, verso 17. Paulo sabia que os efésios tinham recebido o Espírito. Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa. Está em Efésios 1, verso 13. Então, o Espírito Santo é algo, ou melhor, Espírito Santo é o consolador essencial à vida do cristão. Nós, eu e vocês, precisamos do Espírito Santo em nossa vida. É legal aqui você perceber isso na sua vida diária, né? Sua vida prática. Quando a gente tem essa experiência do Espírito Santo trabalhando na nossa vida, o nosso caminho fica muito mais fácil, né? Quando você tem algo para decidir, quando você se encontra em dificuldade, se encontra também sobre tentação, sobre provação, e você vê o Espírito Santo trabalhando na sua mente, te guiando, te dando orientação, isso é bem legal, né? Isso aí a gente percebe que realmente o Espírito Santo é essencial na nossa vida, para nos levar pelos caminhos de Deus, né? Essa primeira parte, a lição de segunda-feira, me lembra um pouco aquela história assim, quando você ora pedindo que Deus te faça lembrar o que você estudou para a prova, né? Tem aquela história assim que você não vai lembrar daquilo que você não estudou. Você só pode lembrar se você estudou. E aqui Paulo está falando algo parecido, de que ele ora para que o Espírito Santo nos dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Então o Espírito Santo vai poder atuar na medida em que nós buscamos estar em comunhão com Deus, na medida que nós abrimos espaço para a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós buscamos o conhecimento de Deus, lemos a sua palavra, oramos a Ele, como aprendemos no dia de domingo, e aí o Espírito Santo vai tendo ferramentas, vai tendo condições de trabalhar na mente do cristão. É interessante isso, porque assim, a vida cristã e a atuação do Espírito Santo não pode ser encarado como uma intuição, né? Por exemplo, se você está diante de uma situação em que você não sabe o que é certo e o que é errado, e você pede para que o Espírito Santo te dê essa iluminação, a sabedoria para decidir, você só vai saber se você aprendeu na palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Então ele vai te lembrar daquilo que você sabe. Outro ponto que ainda aqui na segunda-feira, Paulo orou para que os crentes soubessem qual era. A esperança da vocação deles. Eu e você precisamos saber qual é a esperança da nossa vocação.
Um segundo ponto que nós vimos é que a oração de Paulo também levava que os crentes em Éfeso soubessem a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eles, além de ser herança, eles, além de ter uma herança, eles também eram uma herança. E eu e você precisamos saber disso. E por último, Paulo vai orar para que eles entendessem, tivessem o discernimento de saber sobre a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos. Então, Cristo tem poder, recebe todo o poder e disponibiliza esse poder para a igreja, para que nós, como crentes, possamos utilizar desse poder. A próxima parte da lição, terça-feira, trabalha participando do poder da ressurreição. E o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, capítulo 1, do verso 20 ao 23, ele iniciou apontando para dois eventos na história da salvação. Primeiro, a ressurreição de Jesus e a exaltação de Jesus ao trono do cosmos. Você e eu participamos desse poder, dessa realidade. Nós somos cristãos e em Cristo Jesus nós participamos dessa realidade. Ainda outro ponto a mencionar aqui, que os crentes estão assentados em Cristo nas regiões celestiais. Eu e você temos acesso direto ao trono de Deus, porque Cristo está sentado à direita de Deus. Isso é fantástico. Você e eu podemos agora, em meio às nossas provações, no nosso dia a dia, ter acesso direto ao trono da graça, porque lá nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É interessante como o comentário da lição vai progredindo, né? Ela já nos orientou a dar graças, a estar em oração. Agora, no meio do estudo, ela vai falar sobre participar desse poder. Então, você imagina assim uma oração em que você começa dando graças a Deus, procurando reconhecer a operação de Deus no seu dia a dia, reconhece o poder de Jesus, né, que ele foi exaltado, experimenta essa ação do discernimento, do Espírito Santo, te lembrando o que você tem estudado, o que você tem lido na palavra de Deus. E agora, ele vai nos orientar aqui, Paulo vai dizer que nós temos acesso a esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, ele está à nossa disposição para que nós possamos ter fé, confiança de levar os nossos pedidos, as nossas necessidades a Cristo, entregar em oração a Ele. Então, esse poder que ressuscitou Jesus está à nossa disposição. Isso é maravilhoso, é uma ótima notícia. E nessa mesma linha, quarta-feira, o título é Cristo acima de todos os poderes. Então, eu e você que somos cristãos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor, não devemos, não podemos ficar subjugados a poderes outros. O nosso Senhor é Jesus Cristo, é esse poder que nós servimos, é esse poder que nós vivemos. Aqui na quarta-feira, é importante, né, que o nosso desafio é não abrir mão desse poder maravilhoso, né? Quando as coisas apertam na nossa vida, geralmente nós temos a tendência a nos agarrar ao primeiro galho que vem, né? A primeira corda. E o desafio é esse. Deus está acima de tudo, né, na nossa vida. Então, nós não podemos abrir mão desse poder em nenhum momento. Aproveitando o comentário do Alexandre, o poder de Cristo é inigualável, né? Está acima de qualquer outro poder. E a lição de quarta-feira vai trabalhar isso, de que muitas vezes nós nos agarramos, aí, como o Alexandre falou, em outros poderes, procuramos outras soluções, sendo que o maior poder do universo está à nossa disposição em Cristo Jesus. Isso pode acontecer de nós buscarmos soluções, às vezes, em nós mesmos, não é? Em nossa sabedoria, entre aspas, em nossa maneira de entender. Então, devemos ser cristãos totalmente dependentes de Cristo Jesus. E, prosseguindo na nossa recapitulação da lição, chegamos em quinta-feira, Jesus, todas as coisas e sua igreja. Então, a igreja de Cristo Jesus
tem como senhorio o próprio Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja, é ele que tem o poder, é ele que nos salva, é ele que nos mantém, é ele que nos ensina, nos instrui. O Salmo 110, verso 11, Davi, reconhecendo isso, disse que: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Então, o domínio no céu, na terra, no cosmos está sob Jesus Cristo, está sob o poder de Jesus Cristo. E o poder de Deus em exibição na ressurreição e na exaltação de Cristo, sobre todo o poder do cosmos, ele foi dado à igreja. Ele faz parte da experiência minha e de todos nós. Nós vivemos essa experiência que nós precisamos viver no dia a dia. Nós somos uma igreja, nós queremos viver como cristãos, orientados pela palavra do Senhor, queremos também cumprir a missão, e só é possível pelo poder de Cristo Jesus. É legal, né? Que na semana passada nós estudamos sobre o plano de Deus de convergir todas as coisas em Cristo. Hoje, nessa semana, a lição aponta a exaltação de Cristo, né? Assentado à direita do Pai. E aí, a lição de quinta-feira traz essa pergunta, essa reflexão para nós. Qual a importância para nós, a Igreja de Deus, da exaltação de Cristo? E se nós pararmos para pensar, tem toda a importância, porque é através da exaltação de Cristo que nós temos acesso, né, às bênçãos de Deus. E no caso da ressurreição de Cristo, a ressurreição dele garante a nossa ressurreição. O poder de Deus ressuscitando Cristo nos garante um poder inigualável à nossa disposição, na nossa caminhada cristã. Aqui na lição de quinta-feira, falando sobre a exaltação de Cristo e tal, também nos faz refletir sobre a garantia do cumprimento das promessas de Deus. A exaltação de Cristo, a ressurreição dele, esse poder demonstrado por Deus, nos garante que esse mesmo Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas na vida do cristão, inclusive da sua volta e da recriação desse mundo. Exatamente. Então, nós concluímos o estudo da lição recapitulando-a e queremos agradecer a Deus por essa experiência, pelo aprendizado, por poder usufruir dessa comunhão com o nosso Deus, pedir que Ele esteja conosco, esteja com nossos ouvintes que estão acompanhando também, que estão tendo essa experiência, que juntos possamos nos preparar para viver uma vida na eternidade com o nosso Deus. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.